E o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se filiou ao Podemos no início desse mês. Ele manteve seu domicílio eleitoral no Distrito Federal e está apto para disputar o pleito em outubro. A filiação foi articulada pelo líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias. O partido conversa com o ex-procurador para lançá-lo na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira, Rodrigo Janot foi alvo do Tribunal de Contas da União, que ordenou a devolução de recursos usados para a compra de passagens aéreas e diárias para servidores que atuaram na Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. Fiuza. Vitor, eu realmente fico até triste de falar desse personagem. Esse personagem, como procurador-geral da República, ele constitui um vexame na história brasileira. É um vexame na história brasileira. Ele conspirou contra o governo federal, ele é coautor de uma manobra que resultaria na queda do presidente da República. Ele foi, inclusive, mencionado pelo Sérgio Moro como um procurador da Lava Jato. Ele não é procurador de Lava Jato nenhuma. Essa ação, por exemplo, a delação famigerada, né, delação do Joesley Batista, que foi montada por um procurador que era braço direito do Janot e foi assessorar o Joesley, né, para montarem essa delação. A Carmen Lúcia, então presidente do Supremo, entregou ao Luiz Edson Fachin a decisão sobre a homologação dessa delação, que não passou, esse processo, esse suposto inquérito, não passou pela Polícia Federal, não passou pelos procuradores da Lava Jato, passou por ninguém. Eles fizeram isso lá e o Fachin, que tinha sido visto quando estava candidato ao Supremo Tribunal Federal, tinha sido visto com parceiros da empresa do Joesley circulando pelo Senado. Então, o Fachin autorizou e concederam, então, o exílio de luxo ao Joesley Batista em Nova York. Tudo bem, final feliz, né? O Temer ia ser derrubado. A gente viu a imprensa que virou consórcio, e nessa época já era consórcio, tratando o Rodrigo Janot, esse personagem patético, como um herói, como um justiceiro. Ele tinha frases do tipo: enquanto houver bambu, vai flecha. Então, além do Fachin e da Carmen Lúcia, eles tinham o Luiz Roberto Barroso prorrogando inquéritos e investigações contra o presidente sobre o Temer, sobre o qual eu não tenho nenhum juízo a fazer. Se tem questões a ser punido, precisa ser punido, mas naquele momento era aquele avalista de uma agenda de reconstrução que restou realizada, apesar desse cerco todo, e o fato é que quando o Temer terminou o seu mandato, esses justiceiros esqueceram dele. Então, esse é Rodrigo Janot, que reaparece. Ele lançou um livro, Vitor, dizendo que teve vontade de entrar no Supremo e matar o Gilmar Mendes, porque naquela época o Gilmar Mendes era o homem mau para o consórcio. Olha a erudição de porcaria que eu tenho na minha cabeça, né? Olha o que ocupa a minha mente. Então, estou trazendo essa porcariada para vocês, estou compartilhando com vocês. Esse Rodrigo Janot, ele escreveu um livro. Ele achava que ele ia ser presidente da República, e o consórcio também achava que ele podia ser. E ele disse na época que o Gilmar Mendes, que ele pensou em matar o Gilmar Mendes. E isso ele achava que ia fazer sucesso, porque na época o consórcio tratava o Gilmar Mendes todos os dias como o maior vilão da República. Vocês lembram disso? Eu, infelizmente, lembro. O Gilmar Mendes era a resistência contra esse sufoco que se fazia em torno do processo de impeachment da Dilma Rousseff. Depois o Gilmar Mendes deu um cavalo de pau e foi aquele voto que reabilitou praticamente o Lula, que praticamente tirou o Lula da cadeia. Então, é esse personagem, Rodrigo Janot, patético, que agora o Álvaro Dias, né, que a gente um dia se iludiu, está achando que vai ser aí um novo político, um novo tribuno, um novo parlamentar brasileiro, um demagogo de quinta categoria, que mostrou muito bem o nascedouro desse consórcio que ficou juntinho durante um ano tentando derrubar um presidente que estava fazendo, nem um juízo sobre ele, que estava fazendo reforma trabalhista, reforma fiscal, reabilitação da Petrobras,
Isso tudo não estou elogiando o Temer como pessoa. Ele era o representante dessa agenda e esse consórcio estava, desde aquela época, tentando virar a mesa. Para você que chega agora, estamos falando aqui sobre a afiliação do ex-procurador-geral Rodrigo Janot ao Podemos. Ele deve ser candidato a deputado federal no Distrito Federal. O que acha, Augusto? Olha, nos anos, 60, o Nelson Rodrigues dizia que os idiotas estavam por toda parte. Agora estão na Procuradoria, até na Procuradoria-Geral da República, como prova o Janot. O Janot, entre outras façanhas, foi o criador da meia delação premiadíssima, né, para beneficiar os donos da JBF, o Joesley, o Wesley Batista, vários Wesley aí. Eles fizeram a meia delação porque eles denunciaram pessoas ligadas ao governo Temer e não contaram nada sobre a ladruagem no governo Lula, da qual ele foi beneficiário. Tá? Esse era um dos que foram amamentados aí pelo o Banco BNDES. Ele era um dos campeões nacionais, né? Campeão nacional da malandragem. Eles agora não querem pagar a multa que foi aplicada num acordo que eles fizeram com o Ministério Público. Tá aí, não querem devolver o dinheiro. A argumentação deve ser aquela: soltaram o Lula, eu sou inocente também. Não querem pagar sequer a multa estabelecida pelo acordo de leniência. Isso aí é tudo fruto da gestão Janot, né, o quase assassino. Diga, Zé. É impressionante que essa figura retorne ao cenário exatamente como candidato. E aqui no Distrito Federal, o eleitor daqui do Distrito Federal é muito exigente, né? Ele conhece de perto aqui que esse tipo de figura. Esse dono dos bambus e das flechas só apontavam para os seus interesses. Ele estava mesmo, Fiuza, você tem razão, convencido de que seria o presidente da República e acabou fazendo um trabalho total aqui de incriminar o presidente da República, né, que era Michel Temer, e tentando salvar o pessoal da JBS. Tinha lá um procurador de confiança que orientou a delação premiada dos Wesley, né? E fez todo esse processo mesmo. Eu diria que é uma candidatura que vai naufragar. O Distrito Federal não tem espaço para esse tipo de candidatura. Pode escrever aí. Você, Ana? Olha, Rodrigo Janot, tão lembrado ultimamente quanto Rodrigo Maia, né? Acho que aí não tem mais flecha, não tem bambu. E o povo brasileiro sabe muito bem, né, onde as flechas e os bambus do Rodrigo Janot estavam, para onde estavam apontados. Agora, numa seara, numa bolha de relevância tão grande, ele poderia desistir aí de ser deputado federal e, quem sabe, fica aí a ideia, ser vice do Moro. Imagina essa chapa. Né? O Brasil, quem sabe eles não tentam aí sair às ruas e colocar essa chapa aí para frente. Janot, Sérgio Moro como presidente e Janot de vice. Aí só falta chamar o Rodrigo Maia para ser aí o líder da campanha, para ser o marqueteiro.